ver aqui. Ah, estou ao vivo. Tô sim. Olá, boa noite a todos e todas. Pronto, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, agora eu tenho certeza que estou ao vivo, porque eu tô vendo as pessoas, o nomezinho subindo. Enquanto não sobe o nomezinho, eu não acho que eu tô ao vivo. Ai, tô lindo, obrigado. Tanta gente falando. Emília fez aniversário. BS, saudades. Tanta gente falando que eu tô bonita, eu vou acreditar, hein? Nem bem cheguei. Meu pai abençoe a benção. Deixa eu ver se dá pra ouvir aqui. Dá pra ouvir minha música? Ainda quero ser DJ. Meu pai abençoe a benção, Lândia. Frederico falando, mãe Flávia Pinto entrou. Nada, Fred, hoje eu tô em homenagem a Umbanda. Isso aqui são guias que eu ganhei de caboclos, nesse decorrer aí dessa minha pequena vida na Umbanda que eu ia. Tudo que eu ganhei, eu tenho tudo guardado. A mãe Flávia Pinto acho que já entrou aí, já vi subir ali. Ai, que ótimo. Isso, hino da Umbanda. Gente, tô aprendendo a fazer esse negócio de live. Acho que tá cada dia melhor, viu? Vocês é que tem que continuar me mandando dicas, inbox, falando comigo. Olha isso, aquilo, que eu adoro quando as pessoas mandam dicas, elogiam, fazem críticas. É importante pra mim também, viu? Isso, cantando o hino da Umbanda. Em homenagem à mãe Flávia Pinto e a todos os umbandistas desse nosso Brasil. Agora, vocês me ouvem bem? A imagem tá boa? Preciso saber disso. E essa roupa aqui, quem fez pra mim foi minha filha, a mesma que fez o painel que eu usei semana passada. Coincidência. Viu? Minha filha Sandra Vinagre. Vocês me ouvem bem, gente? E a imagem tá boa? Pra eu poder chamar a convidada com tudo Odara. Botaram aí, tudo Odara. Ai, que bom. Imagem bem, áudio bem. E eu tô conseguindo ler, né? Que daqui a pouco eu vou ter que usar uns óculos. Olha, a partir dessa semana agora, a gente vai começar a colocar as nossas lives no canal do YouTube também do Onishegun, viu? Só para vocês ficarem sabendo. Eu queria agradecer já, né, a mãe Flávia Pinto ter aceitado o convite. É uma pessoa tão importante para Umbanda, não só para Umbanda, mas para as religiões de matriz africana, né? Aqui principalmente aqui no Rio de Janeiro, que ela tem um trabalho muito importante já há bastante tempo, né? Da agora que eu conheço mãe Flávia, não. Viu? Então, para mim é muito importante estar conversando com mãe Flávia hoje. A mãe Flávia já botou ali, aqui. O Adupé, gente, deixa eu tirar aqui. O Adupé, ele é um projeto do Ilê Onishegun, onde a gente conversa com... Nós tivemos uma primeira fase conversando com pessoas babalorixás e alorixás de alguns terreiros, né, do Rio de Janeiro. E essa segunda fase a gente vai conversar com alguns também babalorixás, ou ialorixás, ogãs, equed, estudiosos, chefes de terreiro, para a gente entender um pouquinho do candomblé e da Umbanda. A gente abriu um pouquinho para outras vertentes. As perguntas que vocês me mandam, as sugestões, a gente sempre está analisando para poder trazer alguma coisa importante para cá. A gente vê aquilo que é viável e traz para cá. Então hoje eu queria convidar a mãe Flávia Pinto, né? Queria convidar não, que eu já convidei, perdão. Ela tá aqui, peraí que eu vou, ela falou agora há pouco, tô aqui, aguardando. Transmitir ao vivo. Aguardando. Conectando. Ah, conseguimos. Benção, meu velho. Boa noite. Boa Saravá. noite. É a benção. Saravá.
A senhora me ouve bem, mãe? Ouço bem, Nhançã abençoe. Estava ouvindo tudo e quero pedir sua licença para compartilhar a live aqui no Facebook da Casa do Perdão. Já tem muita gente assistindo a gente, porque tem uma galera que não sai do Facebook. Então, eles pedem para compartilhar. Tudo bem para Por vocês? favor, pode compartilhar, por favor. Tá bom. Aí, por favor. Obrigada. Tá? Eu queria aproveitar que a senhora está aí só para fazer uma frase, aproveitar as pessoas que já estão aqui nos assistindo. E nada, assim, o Onixegun tem essa marca, o Babadário tem essa marca, nada que acontece passa despercebido. Eu só queria dizer a todas as pessoas que estão nos assistindo que quando uma mulher negra é agredida, quando uma mulher negra é violentada, todos nós, homens negros, gays, lésbicas, povo de terreiro, povo da periferia, o povo das comunidades, também somos agredidos, viu? Então, meus respeitos e meu carinho, que todos os guias de luz protejam mais uma criatura agredida e que Xangô mesmo, todas essas falantes, que seu Zé Pilintra, que eu estou vendo aí, proteja todos os nossos, principalmente dessa polícia que só bate e só mata a gente, viu? Axé. É um prazer enorme estar conversando com a senhora aqui. A senhora sabe, a gente já se conhece há muito tempo. Eu tenho um carinho, um respeito muito especial. Eu tenho uma frase guardada que a senhora me disse. Isso devem ter uns quase 7 anos na casa do pai Márcio de Jagum, na obrigação da Adriana. Eu fui fazer uma obrigação e quando terminou a obrigação, a senhora me chamou num canto e me disse coisas bonitas que eu guardo até hoje, viu? Muito obrigado. Foi a primeira obrigação que eu fui fazer após o falecimento do meu pai, né? Foi a primeira irmã que eu fui dar uma obrigação. E a senhora me disse coisas tão bonitas quando terminou a cerimônia que ficaram para a vida, viu? Muito, muito agradecido por isso, pelo carinho e pelo cuidado que você teve naquele momento, viu? Você mora no ventre da búfala em Ançã, meu amor, não se mete com você, não. Acabou, não preciso falar mais nada. A gente está aqui para guerrear. Pronto. Achei. E até minha mãe está assistindo. Você é madeira que não dá cupim, acabou. Axé, axé. Então, mãe Flávia Pinto, eu queria que a senhora se apresentasse para as pessoas que ainda não a conhecem, tá? Que não adianta eu falar, eu queria que a senhora falasse. Quem é a mãe Flávia Pinto? Eu sou uma filha de Oiá. Tá bom. Tá bom. Isso é o suficiente por hora. Tá ótimo. Estou feliz de estar com você aqui. Esse momento que você lembrou agora é um momento importante, né? Porque você abre a live dizendo com essa consciência racial e ancestral, porque às vezes alguns dos nossos têm uma consciência racial, mas não têm uma consciência ancestral. Então, você é um homem negro consciente, a sua fala, a sua atuação transpira esse lugar de fala, e você é um homem negro porque você foi gerado dentro de uma barriga de uma mulher preta e que saiu de um homem preto. Então, isso é importante para a gente levar. E somos eu aqui, uma babá de Umbanda, você um babalorixá de Candomblé, em pé, mantendo a nossa tradição, quando nós sabemos que à frente dos nossos terreiros, cada vez menos, tem pessoas da nossa cor, com nossa consciência racial e ancestral nesse lugar. Então, é um lugar de fala de acolhimento para todos e todas, com certeza, mas é um lugar de posicionamento também existencial, né? Que é anterior à consciência política, de saber de onde a gente vem, aonde a gente está e para onde a gente vai. Então, que em nome de Nhançã a gente tenha bons ventos, que em nome de Ossan a gente traga o axé, a energia vital das folhas, que junto com seu Zé Pilintra, que está aqui, que a gente está no cantinho de seu Zé. Então, é a primeira live que eu estou botando seu Zé aqui. Hoje me deu vontade, que é um assunto muito de Umbanda mesmo, então eu quis trazer seu Zé. Eu sou cavalo do seu Zé, eu tenho orgulho, né? Dentro da Umbanda, o nome é cavalo. Que quem não entender por que eu explico, que eu tenho orgulho no meu fé em ser chamado de cavalo. Eu adoro. Adoro seu Zé. Trabalho com esse malandro aqui há 21 anos. Já tomei coça dele para hoje estar aqui disciplinado. Então, a gente tem uma trajetória e que se faz respeitar através do nosso compromisso, como você tem e eu tenho também. Então, estou muito feliz. Axé e saravá, sempre. Saravá. Eu vou começar com a senhora, pedindo a senhora para nos contar um pouco sobre a história da Umbanda, a história de fundação da Umbanda. Tá. A gente tem esse livro aqui, Umbanda, Guia para Leigos e Iniciantes, é o meu primeiro livro. Ele conta bem basicão.
A história que nos conta, a história do colonizador, invasor, opressor, é que a Umbanda nasceu 15 de novembro de 1908, através do médium Zélio de Moraes, na cidade de São Gonçalo, Neves, São Gonçalo, e realmente essa é a data histórica, um registro importante para a gente contar uma temporalidade. Agora, a gente sabe que muitas manifestações de entidades datam de período anterior a essa época. A própria entidade que me coloca na Umbanda, a dona Maria Mulambo do Cruzeiro das Almas, ela já virava na minha mãe, virava na minha avó, virava na minha bisavó e virava na minha tataravó. Então, cronologicamente, é impossível que a gente só tenha esse tempo. E você, certamente, se buscar na tua família, você vai ter alguém que já virava com caboclo. E nos candomblés, quando acabavam, né, se manifestavam os ancestrais, que a gente não sabia muito bem o que era, não se tinha uma forma, porque o sistema da opressão escravocrata não permitia nem a gente nomear as coisas. Então, a gente sabe que, na verdade, a Umbanda já existe aqui desde quando os povos indígenas estavam aqui, com o processo da mistura, esses encantados que têm sangue indígena, sangue negro, sangue afro-brasileiro, misturado com a dominação, né, cristã, fez nascer um fenômeno religioso chamado Umbanda, que tem essa data importante de registro. A gente acha importante, mas a gente também sabe que só foi possível isso porque Zélio era um homem branco de classe média. Então, isso também trouxe, né, uma possibilidade maior de respeito e reconhecimento do surgimento dessa religião. Então, é uma data oficial, porém, não é a data real. Existe há muito mais tempo que isso. Entendi. Mãe Flávia, onde a gente consegue comprar esse livro com a senhora? Vou pedir minhas filhas para tentar colocar aqui no WhatsApp, mas a galera que quiser seguir a gente, tanto no Instagram como no Facebook, tem a minha rede, igual você tem a sua rede, a rede do terreiro, né? A gente está aqui com o pai Dário de Ossan, Babalorixá Dário de Ossan, e do Ilê Axé Onixegun. Então, tem a Casa do Perdão e a rede da Mãe Flávia Pinto, Facebook e Instagram. Pode pedir lá. Ótimo. Então, gente, só seguir aí as redes da Mãe Flávia, que aí a gente já sabe como encontrar o livro, que é importante também a gente comprar os livros com os nossos e os livros dos nossos. É importante quando nós mesmos falamos de nós, né? Que ninguém faz. Podem até falar, mas se nós podemos falar, é muito melhor, né? Quando a gente fala. Ô, Dário, deixa eu pegar o gancho para a gente depois não voltar no assunto de livro. Esse é o meu segundo livro, não sei se você conhece ele. É o Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. Ambos os livros, Dário, é o que a gente sustenta o trabalho assistencial da Casa do Perdão, sobretudo com mulheres negras em situação de casa, né? Então, são livros, ambos são vendidos também pelas nossas redes sociais. Tem o Zap, a gente vai tentar fixar aqui. E é bem importante aqui, a gente está falando da descolonização da mentalidade brasileira, que vai cair no racismo religioso e tal, essas questões todas, né? Mas é uma oportunidade da gente contar a nossa história. Eu acho que você... não sei se você já escreve ou já escreveu, e eu não sei, mas eu acho que você tem que escrever também. Tá Tô certo. te falando. Tá a caminho. Tá a caminho. Meus têm me ajudado bastante. Tá a caminho. Axé, você vai escrever. É importante a gente te ouvir, tá? Por uma série de questões. Tá? Então, Mãe Flávia, as casas de candomblé, mesmo com nações e regras diferentes, seguem, às vezes, um culto bastante similar, né? A gente consegue observar. Na Umbanda, quais são as filosofias, ideologias assim, principais para a gente começar aqui a entender? A gente que não entende. Olha, é um pouquinho difícil, porque eu sou uma mulher preta dentro da Umbanda. E é uma questão muito delicada, sabe, Dário? Porque a galera da Umbanda, infelizmente, tem muito racismo dentro da Umbanda. E eu me posiciono como uma mulher ativista de movimento social. Então, falar de algumas vertentes do Umbanda é, desde já, dizer de uma visão bem racista. Ao mesmo tempo, a nossa galera negrada que está dentro do candomblé tem muito preconceito com a Umbanda, então não entende como é que eu estou dentro da Umbanda. Eu fico nessa linha no meio, mas sem bola dividida nenhuma. Minha cabeça está organizada, minha cabeça está em cima do meu pescoço. O Oiá bota meu ori bem centralizado e eu estou bem organizada. Mas isso não deixa, não me tira do lugar de percepção do quanto tem de racismo de um lado e preconceito do outro, né? Então, existem umas filosofias da Umbanda, que é a Umbanda branca, a Umbanda esotérica, a Umbanda do Daime,
tem um monte de Umbanda, né? A Umbanda Mesa Branca, a Umbanda isso. Quando as pessoas me perguntam, eu falo que o que é Umbanda aí da Casa do Perdão? É Umbanda e acabou. E, você não sabe o que é? Não, eu sei muito bem o que eu faço aqui. Agora, eu tento praticar uma Umbanda que dialoga com diversas ancestralidades, porque a Umbanda não cultua só o orixá, ela cultua o ancestral, o encantado, o ente comunicante que vai trazer para a gente uma mensagem, um conhecimento, que é, na verdade, Dário, algo que existe também nas tradições africanas. Africanas, eu digo em África, eu tive a oportunidade de estar lá, fiz rituais, iniciações, e isso acontece. Só que isso não chegou no Brasil. Então, a forma que a religião teve de sobreviver foram várias. E aí parece que o encantado, o ancestral, só se manifesta na Umbanda, mas não é bem assim. Então, deram vários nomes para essas coisas. A Umbanda tem um processo sincrético muito delicado. Eu sou uma babá de Umbanda que peito ter um altar, um gongá, que não tem santos católicos, a branquitude não me representa. Então, muita gente da Umbanda não me entende. Agora, eu fui buscar conhecimento, fui buscar fundamento, fui buscar entendimento que me deu respostas. Algumas pessoas buscam um entendimento, para elas a resposta não está legal ainda. Agora, eu não tenho como pactuar com a ótica do opressor, do branco escravocrata, eurocristão, que usou essa visão católica para me oprimir, dizendo que eu não tinha alma, dizendo que eu não era gente, então, portanto, nós podíamos ser escravizados, estuprados, torturados, e hoje eu vou cultuar uma identidade que não representa orixá, porque orixá, Iemanjá, Ossan e Ansan existem há mais de 10 mil anos, podendo existir até 140 mil anos. Então, cronologicamente, não tem como Nossa Senhora da Conceição, como São Jorge, como São Sebastião, ser aquele orixá. O sincretismo foi importante? Foi. Eu de Chibata ia dizer que qualquer um era Oxóssi, qualquer um era Ogum. Agora, já passou, já tem 132 anos. A gente precisa descolonizar essa mentalidade. Então, são essas várias umbandas e a gente tentando se entender aí dentro dela. A gente tem uma fala bem próxima nesse sentido, que eu também tento explicar às pessoas. Eu respeito os que os meus ancestrais precisaram passar, precisaram fazer, quem veio antes, mas para mim, Santa Bárbara não é Inhaçã, Nossa Senhora da Conceição não é Oxum. Eu respeito a religião lá, cada um na sua, que eu acho que a gente deve se respeitar, mas hoje ninguém vai dizer para um filho de santo do Onixegum, para uma criança no Onixegum, por exemplo, que ela tem que ser batizada na Igreja Católica. Ela vai ser batizada dentro do Onixegum, preceitos do Onixegum, com os fundamentos do Onixegum, porque são a religião de matriz africana, o que gere essa criança, o que ajuda essa criança, é a religião, né? A filosofia de vida que esse pai escolheu e que essa criança nasceu dentro disso. Então, a nossa fala é muito, muito próxima. Então, até para quebrar um pouco desse preconceito entre o candomblé e a umbanda, que alguns têm, que eu não tenho. Eu estou aqui com os filhos dos caboclos, eu cuido de entidades tidas, né? Entidades de umbanda, e com muito orgulho, e nunca é de porta fechada, é com a porta escancarada, viu? Isso, achei. Nosso papo tá ótimo, tô amando, eu adoro falar com as mulheres de Ançã. A gente é iansânica, né? Isso, minhas amigas de Ançã estão todas aqui, ó. Só tô vendo aqui aí, ó. Precisa entender, dentro dessa compreensão histórica, que nós chegamos aqui, já haviam povos indígenas há 11 mil anos. Então, a negrada, quando chegou aqui torturada, não deu tempo de pegar erva, não. Então, foram os indígenas que falaram para a gente qual era o caminho para construir quilombo, porque não tinha GPS. E Exato. Também não tinha conhecimento da erva, que tinha a fauna e a flora. O bicho era diferente. Então, eles nos ajudaram a pegar as ervas para curar a chibatada nas nossas costas. Então, a gente tem que cultuar caboclo, não é que tem, é a palavra que eu estou dizendo, não. A gente tem que respeitar, porque caboclo estava aqui antes da gente, só isso. Sim, eu usei uma fala com os meus filhos que era assim: por que se comemora caboclo nas casas mais tradicionais de candomblé? Eu falei com eles no dia 2 de julho, simplesmente pelo fato de respeitar quem já estava quando nós chegamos. É só isso. Entendeu? Isso. E as pessoas precisam entender exatamente esse lado. Agora, vamos lá. Como funciona a Umbanda, mãe? Os cargos, a questão, como é que a Umbanda entende a hierarquia e os cargos dentro da Umbanda?
A Umbanda é extremamente hierárquica. As pessoas que não estão dentro da Umbanda têm uma dificuldade de compreender isso. A hierarquia é a mesma porque ela vem de uma matriz indígena, de uma matriz africana, então isso é muito reproduzido. Então, algumas casas chamam de babá, é um termo muito antigo, o pessoal da antiga conhece. Ô bendito, louvado seja Umbanda, saravá, uenda, salve a coroa da babá de Umbanda. Vira e mexe, vem gente me questionar. A babá é masculino. Olha, meu filho, eu já estive em alguns territórios da África e se você falar 256 dialetos iorubá, talvez você vai descobrir que babá não é só masculino, é feminino também. Enfim, então existe a babá, a dirigente, o zelador, o capitão de terreiro, tem vários nomes, né? E depois vem uma segunda linha, que é o cambone e a cambona, que seria, para as pessoas entenderem, a EQED. Só que a diferença da Umbanda é que não necessariamente o cambona, a cambona, ele não incorpora, né? Embora no candomblé isso tem algumas reservas mais raras, mas não vamos entrar aqui nesse assunto. Mas na Umbanda, o cambono pode incorporar. Às vezes ele passa um tempo auxiliando aquela entidade, porém em desenvolvimento, e depois ele pode incorporar ou não. E tem os ogãs, sempre no mesmo nível dos cambonos também, né? Ou seja, são os sacerdotes de cânticos também. Ah, perdão, suprir os pais pequenos e as mães pequenas. Perdão, minha filha está me lembrando aqui. Tem os pais pequenos, as mães pequenas também. E depois tem as cambonas e os ogãs. E depois os médios em desenvolvimento. Normalmente o médio depois de 7 anos, um termo que se usa muito é coroado. Aqui eu nem uso esse termo tanto, mas é um médium que ele já desenvolveu conhecimento e atividade mediúnica para segurar uma carga maior, para participar de trabalhos mais densos, mais pesados, né? Então, também tem essa hierarquia dentro da Umbanda. Ah, entendi. É bem próximo do candomblé, né? Mas eu não sabia, por exemplo, eu não sabia que o cambono poderia ser uma pessoa que pode incorporar. Pode. Aqui para a gente existem cargos para omorixás adoxo, né? Que são as pessoas que incorporam, e para ogãs e equedes, né? Existem cargos, por exemplo, que só são de ogãs, cargos que só podem ser de equedes, cargos que só podem ser de quem, na verdade, incorpora. Interessante isso, eu não sabia disso, não. E tem a samba de terreiro, Dário, que tem várias terminologias. A gente tem que lembrar que a gente está num continente. O Brasil é quase um continente, né? Uma dimensão continental. Então, às vezes, o que você vê no Sul, você não vê no Nordeste e tal. E tem a samba de terreiro, normalmente é uma pessoa que toca tabaco, cambona e faz múltiplas funções, entendeu? É um termo antigo, né? E mulher na Umbanda, na maioria das Umbandas, toca tabaco também. Então, pode tocar tabaco? Pode. Mulher pode tocar tabaco. Ela não é um ogã, mas ela pode tocar tabaco. Ela também pode ser uma sacerdotisa de cântico e de toque. Eu entendi. Não é um EO, não é um problema, não é um interdito. Não é. Entendi. Não. Entendi. E para gente, por exemplo, gente muito nova criou o termo curimbeira, mas o termo antigo é samba de terreiro. Samba de terreiro. Existe até samba do Zeca Pagodinho, se eu não me engano, eu não sei quem é o autor, mas que fala disso. Sobre a samba que estava andando na curimba. E curimbeiro também é um termo mais do pessoal do batuque, do Sul, que eu sei que você conhece também a galera do Sul. E o batuque, a formação do batuque lá é bem diferente do candomblé que a gente tem aqui, da Umbanda que tem. Então, é um termo de lá, que os festivais lá ficaram muito forte e acabou sendo trazido para cá. Mas esse termo é mais recente. Entendi. Olha, alguém falou para mim que a mãe Márcia Marçal está aqui nos assistindo. Queria mandar um beijo enorme, a benção, mãe Márcia, minha irmã, minha mãe, minha sobrinha, minha amiga. Um beijo enorme, amo a senhora, viu? Benção, mãe. Minha é a Lorixá, você sabe, né, Dário? Benção. Que a senhora possa nos abençoar aqui, trazendo o seu axé, a força de Obaloaê, que ele traga suas palhas para serenar nosso coração, nossa vida, dando saúde, vida longa para a senhora e para todos nós. Axé, para todos nós, que a gente está precisando. Inclusive, parabéns pelo trabalho que ela tem feito lá também na comunidade dela, como você faz também com a Casa do Perdão. O nosso povo sabe lidar com o nosso povo. Eu sempre falo isso. A gente sabe cuidar dos nossos. Não adianta. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Para a Umbanda, existe uma diferenciação para a casa de Umbanda tradicional e não tradicional? Existe isso? Não, existe essa coisa dessas várias Umbandas, né? Que é muito legal e tal, que
que, assim, eu sou uma pessoa que eu estudo a minha religião o tempo inteiro. Mas, às vezes, eu vejo alguns grupos dentro da Umbanda com uma necessidade de teorizar demais. Mesmo eu sendo uma mulher acadêmica, eu não deixo de valorizar o que eu já vi várias vezes, uma entidade com uma vela resolver o problema da pessoa. Eu não desvalorizo, por exemplo, a função de rezadeira, que é uma função que eu sou, que eu amo, que eu fui criada ali sendo levada na rezadeira, e é o seu poder que uma reza tem. Eu não vou desfazer do poder de uma guimba de cigarro, que eu já vi um Zé Pilintra na cabeça de outra pessoa, era pequena, eu vi o Zé Pilintra botar uma pessoa para andar com uma guimba de cigarro. Então, às vezes, essa complexidade da teoria, ela distancia também a gente, né, de uma visão mais pé no chão. E quando a gente vai vivenciar a aldeia indígena, o quilombo, eu não sei se você já teve essa experiência, é fantástico, porque a gente vê o indígena trabalhando dessa forma, a gente vê ainda os nossos mais velhos do quilombo trabalhando com a ervinha, resolvendo, até aqueles que lamentavelmente se evangelizaram, enfim, por uma série de questões que não vamos debater aqui agora, eles têm essa coisa da erva. Então, eu acho que existe assim uma coisa da casa tradicional, não é muito usada. Eu até uso esse termo para minha casa. Por que eu uso esse termo? Porque ainda é uma umbanda que a gente bota pé no chão, que o defumador é na lata, que é aquele defumador que a gente leva mais de 40 minutos defumando. O pessoal, normalmente, que vem no meu terreiro, que é de candomblé, eles ficam entediados. Porque aquela umbanda que você vai demorar, você vai rezar, você vai cruzar terreiro, você defuma a casa toda, defuma todo mundo e fica, e defuma a da Jurema. Não boto na água, a roupa é muito simples. Então, para mim, isso é muito próximo da nossa tradição, mas para alguns não vão entender isso como tradição. E aí eu acho que a entidade Umbanda pode fazer magia usando elementos que talvez não vai ser possível ser teorizado. Até porque tem que ter o espaço também, né, Dário, para aquele filho de santo, para aquela filha de santo, que é mais pobre, que estudou menos e que talvez ele não vai ter condições nem intelectual ou condição econômica mesmo de ler. Eu já tive uma experiência aqui que o caboclo deu um ensinamento fortíssimo e tal, papapá. Na outra gira, uma filha de santo que tem pouquíssima escolaridade chegou, ela não estava. Quando a cabocla pegou a cabeça dela, fez tudo o que o caboclo tinha falado. Ou seja, houve uma transmissão no astral, no Orum, né? E aquela mensagem foi passada. Talvez se a gente... É importante escrever? Falar é importante estudar? Mas, às vezes, a teoria ela está reproduzindo uma branquitude dentro do terreiro. E na Umbanda, infelizmente, isso às vezes acontece com falta de cuidado de alguns. E eu não quero ser aquela babá que deixa de abrir o terreiro para uma pessoa que tem menos instrução, porque ela não vai ter condições de entender aquele excesso de sistematização. Ela precisa entender o poder que um carvão tem quando está fumando. Ela precisa entender o poder de uma erva quando se está quinando uma erva para tomar um banho. Ela precisa entender o poder da chama de um fogo quando você está acendendo uma vela, que na Umbanda a gente usa os 4 elementos muito, usa a vela justamente pelo poder do fogo, tá transmutando energia. E às vezes eu já vi pessoas estudarem e não saber mexer, às vezes quebrar uma carga com uma vela. E aí você imagina, a gente que entra para dentro de cadeia, sem poder levar uma vela, sem poder levar um cigarro, sem poder levar um defumador. Estou falando cigarro porque as entidades da Umbanda fumam. Sim. Sem poder levar uma cachaça, sem poder levar nada, a gente tem que aprender a usar o quê? A mediunidade, né? De uma outra forma. Uhum. Perfeito. Ó, o povo está amando aqui, eu também. Falando dessa questão do tradicional ou não tradicional, eu respeito muito quando as pessoas dizem, né? A gente do candomblé, eu sou do candomblé tradicional e para o pessoal tradicional são aquelas casas que descendem diretamente das casas mães, né? Tenho muito orgulho de descender de uma casa dessas, de uma dessas casas, da Casa Branca, que é a primeira casa, mas inclusive as pessoas da Casa Branca, tem gente da Casa Branca assistindo aqui, nunca foi escondido que eu tenho entidade, é isso que eu acho que a gente precisa, é o que você está dizendo, mudar. Nunca foi escondido que eu vim de Umbanda, de uma família de Umbanda, minha bisavó era babá de Umbanda e a gente chamava ela assim, Dona Maria das Dores, mãe de Ovídio, da parte do pai, da parte da minha mãe. Seu Cosmelino era ogã do terreiro de Vovó Maria Joana, lá na Serrinha. Vou botar no pessoal do Facebook. Tá certo. Meu avô Cosmelino era ogã do terreiro de Vovó Maria Joana, lá na Serrinha, que era jongueira, lá na Serrinha.
Então, eu tenho muito respeito e eu tenho um certo cuidado com essa coisa do que é e o que não é tradicional, né? Que às vezes a gente mesmo peca e acaba sendo preconceituoso com os próprios irmãos de outras linhagens, vamos dizer assim. Porque o candomblé hoje, a gente conhece as principais nações: Queto, Jeje, Angola, Ijexá, Ifon, e o que é e o que não é ser tradicional. Então, eu acho que ainda que tido como tradicional, se considera tradicional, tem que ter respeito pelo aquele que, de repente, não é tido como tradicional, né? Sim. Eu acho mais importante, porque senão a gente começa a... dentro da gente mesmo, nós mesmos, começa a fazer uma separação. E não pode existir isso no candomblé, né? Eu acho que nem na Umbanda, em nenhuma religião de matriz africana. Eu acho que o principal é agregar, é unir, não é ficar se degladiando entre nós mesmos, porque eu acho que no fundo é isso que o opressor quer, né? Que a gente brigue entre a gente para se desconstruir o que a gente levou tanto tempo para estar, que a gente ainda está construindo. A realidade é essa. E um outro discurso próximo, mãe Flávia, é que eu digo aqui em casa, o lema é: vou aprender ali para ensinar meus camaradas. Quando a gente, que é preto, pobre, periférico, favelado, entra na universidade, o principal objetivo disso é pegar... Dário, a senhora está me ouvindo? Está me ouvindo? Deu uma... Vê se a senhora está me ouvindo agora. Está me ouvindo, mãe? Mãe Flávia? Gente, tá dando... Mãe Flávia me ouve? Vocês me ouvem? Eu não sei se sou eu ou se foi mãe Flávia que travou. Vê se eu travei aí, Alan. Ela... Vou guardar a mãe Flávia aqui. Espera aí, vocês me ouvem? Deixa eu ver. Ah, ouvimos. Então foi mãe Flávia. Caiu aqui, mãe Flávia. Deixa eu chamar aqui. Mãe, dá um oi aqui para eu chamar a senhora. O papo tá bom, o negócio fica tão bom, a energia tão boa que até cai, viu? Espera aí. Foi de lá que caiu. Deixa eu botar aqui para falar com a mãe Flávia junto aqui. Vamos... Espera aí, deixa eu ver aqui. A gente podia aproveitar esse momento aqui para colocar o nome das casas. Eu sempre peço isso, né? Por exemplo, eu sou aqui da e boto Ilê Axé Unixegum. E as pessoas colocarem o nome dos seus terreiros aqui e barra a cidade ou bairro. Acho importante a gente se conhecendo, formarmos uma rede, né, unidas. Isso é muito importante nesse momento. Gente, adoro quando as pessoas dizem que eu tô lindo. Bebel Acessórios. Bebel que faz todos os acessórios para mim com cápsulas de café. Amo. A Adriana também tá aqui. A Adriana, minha irmã, que faz Odum hoje, que é Ebome do Opó Fonjá do Rio de Janeiro. Viu? Vida com saúde, Odum Corodum, viu, minha irmã? Lhe amo. Aqui, mãe Flávia. Pronto. Já botei ali. Aqui, Aldeias Claras, fui tão bem recebido em Aldeias Claras. Aí, voltou. Derrubaram, mas a gente levantou, ressuscitou. A gente levanta. Eu com o Zé Pilintra desse aí, eu com essa conta dos caboclos, do boiadeiro, duvido que vão derrubar o quê? Eu dentro da casa de... passar. Olha, deixa eu voltar o pedacinho que eu estava dizendo à senhora. E o mais importante aqui, que eu digo para os meus, é que a gente tem um papel. Quem entra na universidade precisa aprender ali para ensinar os camaradas. E quando vem, ele não pode ser, desculpe o termo que eu vou ser bem franco aqui, um intelectual de merda. Ele precisa ajudar os irmãos, conversar com os irmãos, dialogar com os irmãos e dividir o conhecimento. Mas aqui é uma casa, é um terreiro, uma casa de matriz africana, onde o que manda é o conhecimento popular, é o que sabe que na erva, é o que conhece a erva. Eu não desmereço o conhecimento da academia, mas a academia tem que nos respeitar e caminhar junto, que aí vai à frente. Senão, não faz sentido nenhum para a gente. E eu amo, eu falo para os meus filhos, tem que cursar a universidade, tem que ir,
tudo isso aqui, meus jovens, graças a Ossan, graças a Xangô, graças a Maria Mulambo, que é amiga de todos eles aqui, estão nesse caminho, mas todos eles conhecem o meu discurso. Viu, mãe? Então, isso. Parabéns, mais uma vez, por essa postura que é o mesmo pensamento que o meu. Maravilha. Como é que... Até me perdi aqui. Você citou a Casa Branca, deixa eu pedir benção, é Kedicinha, você falou que tem gente da Casa Branca aí assistindo. Kedicinha é uma querida, mora no meu coração. O lançamento do livro na Bahia vai ser na Casa Branca, estava marcado, mas a convite de própria Kedicinha, ela falou, em nome de Xangô, você vai lançar esse livro aqui, antes dele estar publicado, então o lançamento da Bahia ficou adiado, né, para outro momento aí. Vai ser um prazer. Eu amo a Casa Branca. Partindo da live. Momento. Os acabaram de entrar. Espera aí que o Tio está fazendo uma live. Ó, minha mãezinha é realmente um amor. Quem está aqui é mãe Lilia, que é de Liliane, que é da Casa Branca. Jean, o Ganjean é da Casa Branca. Tá todo mundo aí. Benção. Deixa eu perguntar uma outra coisa, senhora. Como é que trabalhar do orixá na Umbanda? Se a senhora pode explicar um pouco, que eu sei que tem alguma coisa de falange, eu não entendo particularmente. Como é que é essa coisa do orixá na Umbanda? Então, a falange não é do orixá, é das entidades, né? São famílias espirituais. Na verdade, é a sua tribo cósmica que seria ancestral. Mas o orixá, ele deriva um reino da natureza. E essas tribos dialogam com a especificidade de um reino da natureza. Então, por exemplo, você vai trabalhar com Ogum Beramá, ele vem trazendo uma energia do mar. Você vai trabalhar com o Oxóssi. Em muitos terreiros de Umbanda, o Oxóssi não vira, porque é uma energia de caboclo. Na minha casa vira. Tem casas que vira, tem casas que não vira. Então, o orixá ele tem uma manifestação bem diferente. A corporalidade, a expressão do transe é bem diferente do candomblé, porque não tem aquele processo de uma forma única de se expressar através de um passo, de um toque. É uma forma um pouco mais livre. Você pode estar dentro de uma gira de Umbanda, ter 10 médium virado com Iemanjá, 10 médium virado com Ogum, 10 médium virado com Oxum, cada uma de um jeito, cada um de um jeito. E isso para a gente é tranquilaço, zero problema, zero dificuldade com isso. Porque na Umbanda tem muita consciência que o que está se manifestando ali não é o orixá, é uma quinta essência do orixá, é um ancestral seu que veio ali, até porque nós não teríamos condições de receber toda a força do fogo, toda a força do mar, toda a força de uma cachoeira dentro da gente. Então, isso é muito tranquilo para quem estuda e para quem está aberto também a essa compreensão, né? E aí as falanges são os falangeiros mais dos grupos das entidades que vão acionar um campo da natureza que é regido por aquele orixá. Tem muito povo da Calunga, né? E aí eles vão invocar sempre mais Nanã, o Baluaê, porque está trabalhando com uma energia que é o trânsito da morte e vida. Que às vezes a gente só fala morte, e para a gente, morte é vida, né? Renascimento, continuidade. Então, a gente revifica todo o tempo. Então, são entidades, são falangeiros que vão estar transitando nesse universo aí, entre limite, né? Entendi, mãe. Deixa eu aproveitar essa pergunta para perguntar um pouquinho. Não estou perguntando nada sobre orô nem ritual, a senhora me entende. Mas essa feitura na Umbanda, como é que é se dá? Por exemplo, eu posso dizer que a nossa feitura aqui, ela leva no mínimo 17 dias, né? A pessoa fica reclusa. Na Umbanda, como é que funciona esse processo? Tem casas que fazem recolhimento, iniciação, tem casas que não fazem, né? Tem casas que fazem, que vai catular. Catular é só tirar um pouquinho do cabelo aqui do centro do ori, né? Tem casas que não faz. Tem casa que chama de sabatinga, de roncó, de camarinha, né? Na minha casa tem, a pessoa pode ficar deitada numa iniciação de 3 até 21 dias. Tem casos que às vezes é preciso, mas às vezes não. No geral, entre 3 e 7 dias você resolve e você faz, na minha casa, uma iniciação para Oxalá. Tem casa que não faz, tem casa que faz. Eu acho importante, porque ori, cabeça, precisa ser cuidado. Mas tem casas que não fazem e também dá tudo certo, não tem problema nenhum. A casa está funcionando há 40, 50 anos. Porque o pessoal tem uma mania, às vezes, de meter o bedelho no negócio que está funcionando perfeitamente bem. E não é isso, é o que você falou antes da live cair, né? Essa coisa da tradição é muito delicado, né, Dário?
Até porque quando a gente pisa numa aldeia indígena, ou quilombola, ou quando a gente tem a condição de pisar no território africano, a gente vai ver tanta coisa que o invasor traficante de seres humanos, chamado romanticamente de colonizador, impôs a gente, e se desprender disso é muito difícil. Foram 400 anos de escravização, só 132 sem escravização. Então, ainda tem muito da influência dominadora eurocristã dentro da nossa tradição. E do candomblé também, tá? As anáguas, a saia, mas a gente não vai entrar nesse pormenor. Então, discutir essa questão de tradição é um negócio extremamente delicado, porque Muito. às vezes eu estou fazendo algo que não é tão tradicional quanto eu penso. Vem de uma modernidade de 500 anos, 400 anos. Sim, é perfeito isso. Eu tô entrando agora numa discussão com os meus filhos. Eu sempre prefiro primeiro começar a conversar com os meus, para a partir das nossas ideias conversar com o mundo, que é a questão questões de gênero e orientação sexual, perdão da palavra, identidade de gênero, tudo isso dentro das religiões de matriz africana. E isso é uma coisa que a gente ainda vai dialogar muito, porque foi o que você falou, são muitos anos para entender. Então, não é para ninguém chegar ditando regras, é porque a gente, de fato, precisa entender. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, que é bastante polêmica. A senhora está me ouvindo, mãe? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá me Deu ouvindo? uma parada, mas foi. Mas está me ouvindo, tá. Uma das principais dúvidas das pessoas sobre o culto a Exu na Umbanda é que Exu é esse, que caminho é esse, quem são essas pessoas. Para desmistificar um pouco os mitos, eu queria que a senhora contasse um pouco da história do Exu. O que é esse Exu na Umbanda? Esse Exu que é cultuado na Umbanda. Tá. Então, vem na linha de falangeiros. Exu na Umbanda, não é que o orixá Exu na Umbanda não exista, mas ele não é cultuado na forma do Exu que é cultuado dentro das tradições que vieram do Togo, do Benin, do Quetu, de Leifé. Não é isso, né? Da antiga Nigéria, não é isso. A gente aqui cultua entidades, ou seja, o que são entidades? São espíritos que vivenciaram na Terra, que a gente pode chamar de ancestrais, e que eles tiveram algum tipo de experiência na sua vivência terrena e que voltam através do trânsito para dar um ensinamento. E, de acordo com o acúmulo de conhecimento que eles adquiriram, eles vão se manifestar dentro de uma falange. Então, ele vem agregado dentro da falange de Exu, por quê? Porque ele tem a similitude do que é o Exu é. O que o Exu é? Uma energia telúrica que vem da terra, muito próxima à compreensão humana, aquilo que a gente sente, o calor do fogo, da bebida, da dança, da sexualidade, da necessidade de brincar, da necessidade de não saber exatamente que caminho seguir, ao mesmo tempo ter uma necessidade de saber, precisar ter uma direção o tempo inteiro. Então, a Pombogira, a família de Mulambo, família de Padilha, família de Cigana, família de Incruza, família de Calunga, em nome de Exu, Magorrê, Sete Catatumba, Exu, a quem eu respeito, Balaroie, Exu, Mojo, Balaroie, que eles são, na verdade, aqueles que trazem a força do Exu Orixá. Mas Umbanda, cultuar o Orixá Exu, não é muito da prática da Umbanda, né? Embora tenham umbandas que tenham assentamento, tem umbandas que não têm e tal. Aqui a gente procura chamar de firmeza, né? Uma firmeza, e, enfim, é isso. E eles vão responder nessa linha. Mas a gente sabe também, Dário, essa confusão deriva de muitas misturas, né? Você sabe que a gente fez a pesquisa de mapeamento, que foi a primeira pesquisa no país sobre casos de intolerância religiosa. O que a gente diagnosticou nessa pesquisa? A maioria é um bandomblé. E eu não estou falando isso aqui no sentido de preconceito. É para entender que é misturado. E aí, quando a gente tenta explicar uma coisa e outra, que quando a casa não mistura muito, como eu tento fazer na minha casa, eu tento mais. Parou. Ih, Travou, mãe. Peraí, voltou. Oi, voltou? gente do Voltou. Facebook. Pessoal do Instagram, Voltou, não sei se está me ouvindo, mas acontece que travou o vídeo do Dário. Para mim, parece que eu estou bem. Alguém pode me dizer se eu estou aparecendo ou não? Para mim, está aparecendo. Peraí. Ops. Para mim, eu tinha voltado. Agora que parou de novo. Alan, como é que tá aí? Parou.
É porque voltou e travou de novo. Ela saiu, ela deve voltar. Travou. Vou esperar ela botar aqui uma fala tão boa, tão importante, porque eu acho que existe um preconceito muito grande. Mãe Flávia Pinto, é isso aqui? Peraí, visualizar. Aqui. Vê se é isso. É. Pronto. Foi? Voltou. Pronto. Agora melhorou teu áudio. Ficou baixo teu áudio. Pronto, mãe. Tá bom agora? Pronto. Tá. Pode continuar falando aí desse povo maravilhoso que são os Exus, que eu amo. Então tem essa mistura de casas que misturam muito a Umbanda com o Candomblé. Isso, na verdade, daria a maioria das casas. Foi isso que a pesquisa de mapeamento mostrou. Então, quando não mistura, quem tenta compreender, às vezes fica muito confuso, né? Que aí não vai entender certas coisas. O que eu falo para os meus filhos da minha casa é o seguinte, olha, o certo é dentro da sua casa de santo, do seu terreiro. Do lado de fora não é errado, é apenas diferente. É algo que a gente não conhece, é algo que a gente não tem aprendizado, né? Então, às vezes, a gente precisa respeitar uma força que está ali se manifestando de uma maneira que a gente desconhece, né? Eu tenho um aprendizado muito forte que a mãe Rita de Inhansã, né, uma babá de Umbanda também me deu, que ela foi no terreiro uma vez e a mãe de santo estava com uma meia calça bem grossa, mas bem grossa mesmo, e era colorida. E ela se manifestou, era uma senhora de idade, se manifestou num caboclo, que era o seu Tupinambá. E ela disse que dentro da cabeça dela, quando ela viu o caboclo se manifestar com aquela meia, né, grossa assim, ela falou, que marmota, ela dentro dela. Que marmotagem, que palhaçada, o que eu estou fazendo aqui? Agora você vê sair da minha casa para vir aqui ver essa palhaçada, desde quando que o caboclo vai usar um negócio desse? Isso ela sozinha pensando. Aí disse que daqui a pouco o caboclo chamou ela, que estava nessa mãe de santo, nessa babá. Vem aqui, moça. Aí falou para ela assim, sabe quando a senhora estava recolhida fazendo santo, que a senhora viu um índio e a senhora não queria beber o seu dengue, que ela é iniciada no candomblé, não queria beber o seu dengue, que a senhora jogava fora e que o seu pai de santo te ameaçou, e o índio todo dia lá bebeu o seu dengue para você, aquele índio é eu, Caboclo Tupinambá. E a senhora está me criticando aqui, a senhora sabia que a minha menina tem psoríase, só que no estágio avançado. Ela já fedia. Sabe aquele estágio avançado? E, no entanto, ela está aqui sendo uma senhora de 60 e poucos anos de idade, em pé, botando o terreiro para funcionar. E a senhora ali, que eu olhei, está criticando ela. E ela ficou passada, porque aquilo ali, ela nunca tinha comentado com ninguém o que aconteceu quando ela estava recolhida. Então, Dário, na minha cabeça, eu não preciso passar por uma experiência para aprender. O meu ouvido, meu olho, se minha cabeça é boa, o que eu ouço de um ensinamento da pessoa pode servir para mim. E a mãe Rita falou para ela, quando me passou esse ensinamento anos atrás, aliás, benção, mãe Rita, a senhora é maravilhosa, ela falou o seguinte, mãe Flávia, a partir daquele dia ali, se eu ver uma entidade dizendo que ela é a entidade bananeira, eu vou falar, salve, seu bananeira. Se ela andar de cabeça para baixo, ver estrelinha, eu vou falar, salve, estrelinha. E eu trouxe isso para o meu terreiro e falei para os meus filhos de santo, olha, é isso, porque às vezes o que está ali, esteticamente, você não vê, mas às vezes tem uma força ali. Então, quem sou eu para trabalhar com psoríase com 60 e poucos anos de idade, acamada e salvando vidas e transformando vidas? Que é isso que eu acho que a gente não fala muito. O que você faz como um babalorixá? O que eu faço como uma babá de Umbanda? A gente está aqui salvando e transformando a vida das pessoas. As pessoas chegam aqui mal, esgotadas, carregadas, caminho fechado, trancado. A gente pega a carga, a gente pega egum, a gente descarrega e a gente retoma o destino dessa pessoa. E isso não é atribuído a gente, por isso que tem muito da intolerância religiosa, porque não é dito que nós estamos aqui salvando vidas. E aí o que Preto Velho, você falou de vovó Maria Joana, a Preta Velha dessa casa aqui é a vovó Joana da Angola. E ela diz o seguinte, olha, na senzala não tinha farmácia não, era erva. O que a gente tinha que fazer era rezar um ao outro. Por isso que se tem a tradição da rezadeira. Porque como é que você ia pegar um irmão, um ancestral negro que acabou de tomar 50 chibatadas, uma irmã que foi 8 vezes estuprada no mesmo dia, uma mulher que era parida e que não tinha nenhum tipo de cuidado, uma pessoa que, às vezes, para trabalhar, só comeu um acaçá de manhã, né?
e à noite comia o que era possível comer. Como é que você fazia se não fosse com muito poder de reza? E ela fala o seguinte, às vezes era o transe que fazia com que a chibatada doesse menos, que Ogum tomava a cabeça da pessoa, Xóssi tomava a cabeça da pessoa, Nanã tomava a cabeça da pessoa. E no estupro também. No estupro, tomavam a nossa cabeça para que nosso corpo sentisse menos dor. Então, quando a pessoa está falando de certas coisas, criticando, ela está procurando aquilo que você falou perfeitamente. Uma estética para dizer que é tradicional, e eu não sei exatamente se é com essa estética que a coisa se dá, né? É importante que a gente perceba isso. Exatamente. Maravilhosa essa fala, mãe Flávia. Aí eu vou aguçar a senhora, porque, por exemplo, para eu entender aqui, eu estou falando de Rio de Janeiro, da Umbanda que eu conheço, né? Assim, de assistir. Eu não sou, como eu disse, eu não sou iniciado na Umbanda, eu não tenho os fundamentos que a senhora tem e a sabedoria. Tem uma coisa assim, o Zé Pilintra é um Exu, aí dizem que não é, aí tem o Tranca-Rua, tem a Maria Padilha, tem a Maria Mulambo, tem a Cigana. Eu preciso entender isso aí, esse universo. Ai, será que eu vou conseguir falar em tão pouquinho tempo? Vamos tentar. Ih, gente, será que vai dar? Olha, estão pedindo aqui para se cair a gente voltar, mas eu só posso voltar se a senhora aceitar. Eu aceito. Não estava muito programada para isso, não, mas vamos lá. Ó, a gente dá o tempo que o tempo dá, né? O tempo é orixá e deve ser respeitado. Então, o que acontece? Existem as entidades, né, que foram espíritos que viveram. A falange de Zé Pilintra, ela viveu muita boemia à noite. Então, ela vem numa linha de Exu e, pelo modo de falar, a gente fala que é um Exu, porque ele está dentro dessa energia do Exu Orixá. Ele está próximo daquilo que a carne humana compreende de errado, a fraqueza do instinto, conhece muitas questões das fraquezas sexuais, dos instintos da carne. Quantos de nós, Dário, temos o caminho da gente desviar por causa de um instinto sexual? Você tem que ter um Exu que entende isso para poder, uma entidade que entende essa fraqueza, que viveu isso para te orientar, para te aconselhar, para dizer para você algo que ele acumula de conhecimento. Então, a entidade está mais perto da gente. Seu Tranca-Rua, normalmente foram espíritos que viveram na posição de guerreiros, de tomadores de conta, que foram aqueles... Hoje, para facilitar, vou dizer policiais, mas não necessariamente apenas o policiais, o capataz, aquele que controla caminho, né? Bem o capataz, para cá vai, para cá não vai. Então, hoje, a falange de Tranca-Rua, a falange de Marabô, falange de Tiriri, falange de Exu Estrada, ela vai dizer para você condução de caminho, estrada, seguir. Já o malandro, ele vai trabalhar muito para tirar vício, para tirar a fraqueza dessas virtudes. As pombogiras vão sempre ajudar muito nas questões do aconselhamento da fraqueza instintiva da sexualidade, do excesso de namorados, de namorada, ou da lascívia sexual, ou seja, de um pudor sexual que desvia você completamente do seu caminho. Então, o Exu, muitas vezes, ele resolve a tua vida com uma gargalhada, uma baforada de cigarro na tua cara. Às vezes, com um gole de cachaça, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu trabalho com entidades que fuma cigarro, eu não fumo cigarro, que bebe cerveja, eu não bebo cerveja, eu bebo, mas eu bebo vinho, bebo outras coisas em menor quantidade, e eu trabalho com entidades, todas elas fumam. A vovó Joana fuma cachimbo, seu Ventania fuma charuto, eu não fumo charuto, eu não fumo cachimbo, eu não fumo cigarro, seu Zé fuma cigarro igual. Eu detesto cerveja, não suporto nem o cheiro de cerveja. E, no entanto, trabalho com uma entidade que ela não está bebendo, ela não está fumando. Ela está manipulando o fogo através daquele fumo e daquela fumaça. Ela está manipulando aquele álcool no momento que ela está trabalhando. Por quê, Dário? Na senzala que a gente tinha, e antes dos invasores eurocristãos chegarem nos territórios americanos e africanos, a gente, como é que você curava uma pessoa? Era com álcool, com cachaça, porque você desinfetava, você ali tomava aquele negócio para você ser anestesia e depois você ia desinfetando. O remédio era aquilo ali. Então, muitas vezes, quem está criticando, e dentro da Umbanda tem muito isso, a entidade é atrasada porque ela bebe. Eu não bebo, quer dizer, a gente bebe e tal. Então, assim, eu já tive gente que veio na minha casa, Dari, escuta essa, olha o preconceito como é que era. Nossa, Preta Velha, que você... Só para dar uma dentro. Se cair, a senhora não se preocupe que eu vou abrir outra. Pode ir falando. Bom, a Preta Velha que a senhora trabalha, tão boazinha, né? Poxa, que pena que ela é tão atrasada, né? Que ela fuma. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei assim, gente, quantas pessoas essa Preta Velha já salvou e transformou a vida
misericórdia dessa alma, né, que está atribuída ao preconceito cristão, que é cristão essa parada, sabe qual é? É cristão, né? E eu fiz rituais com Yanifás africanas e babalaôs africanos. Eles fazem bebendo, eles fazem fumando, porque lá essas coisas não se desassociam, né? Então, a pessoa tem um desconhecimento. Participei de ritual em aldeia indígena e eles também estavam tomando coisas e estavam fazendo fumo do cigarro. Então, eu vi um indígena veio fazer uma pagelância aqui no meu terreiro, em mim, quando eu tive a segunda tuberculose, em decorrência do trabalho no presídio. E ele, quando ele chegou aqui, meus filhos de Santo Mãe, o que a gente é para fazer? Eu falei, não sei, é para obedecer a ele, porque ele é um ancestral vivo, ele é um índio vivo aqui. E ele conduziu todo o trabalho, parecia que o caboclo que a gente tem aqui na casa estava nele. Então, a gente tem que entender que existem as manipulações. Então, essas falanges, elas trazem conhecimentos dos povos tribais que elas vivenciaram antes de reencarnar. Então, esse aconselhamento que uma preta velha vai te dar sobre coisas da cabeça, um aconselhamento que tua cabeça está fervendo, você não consegue dormir, você não consegue se acalmar. O caboclo vai tirar uma carga da sua casa, entendeu? Tô ao vivo, voltei. Vambora, esperar esse povo entrar Mãe Flávia, pra gente continuar. Que o papo tá maravilhoso. Vamos lá. Sanar aqui. O povo já tá entrando todo aqui. Esperar a Mãe Flávia me dar um oi aqui que eu entro. Eu entro não, eu chamo ela. Eu amo esse assunto, essa parte então dos Exus, de Umbanda, como eu amo. Onde eu parei? Pronto, só tô esperando Mãe Flávia aqui, o pessoal também tá voltando. Meu filho Fernando tá aqui. Fernando, meu filho de Ogum. Babalorixá. Jefferson também, Jefferson de BH, que tem um Zé Pilintra chamado Zé Pretinho, não sei se chama assim, se chama de um encantado chamado Zé Pretinho, que eu sou apaixonado. Eu vou à festa dele em 2 de novembro em BH, que é maravilhosa. Meu filho Fernando também, que tem um tranca-ruas maravilhoso. Eu amo as entidades de Umbanda. A casa não está totalmente aberta ainda, só sobre a agenda aberta, atendendo as famílias carentes que precisam de alimentos. Estou falando com o pessoal do Facebook, que a gente está bombando aqui, bombando no Facebook também, está com mais de 400 pessoas no Facebook. Então, eu estava dizendo aqui que eu acho tão importante a gente falar sobre essa questão dos encantados, das entidades, dos malandros. Eu chamo de compadre, comadre, de moça, de moço. E importante, quando você falou a questão da preta velha estar atrasada porque ela fuma, eu só queria dar um adendo. Quando criança, eu era rezado ou por vovó Maria Joana, né, que tem a casa de Umbanda, a casa de Candomblé. O Candomblé tem aquela função do ebó, né, do descarrego, a limpeza. Mas a Umbanda, às vezes, você vai lá e toma uma baforada, né? E eu lembro de a vovó Maria Joana não incorporada, a própria vovó Maria Joana sentada, com cachimbo rezando. E hoje, ainda hoje, devem ter alguém da família da tia Ira aqui, eu subo a serrinha e vou à casa da tia Ira, sento lá no banquinho que ela me coloca e ela me reza ainda com cachimbo, com a fumaça do cachimbo. Eu levanto, ela reza toda em português, e crentes aqui, eu fico lá com meu olhinho fechado, ela me rezando, cruza com um copo, com água, e eu saio dali, Flávia, muito bem. Com a fumaça do... Quebranto. Eu adoro rezar. Eu tenho orgulho de ser rezadeira. Eu amo. Eu fui uma criança rezada. Meus filhos foram criados sendo rezados. Os mais novos já estão dentro do terreiro. Então, toda hora, o próprio caboclo, a própria preta velha, tá rezando, né? Os mais novos. Mas a mais velha também foi muito rezada. E tem que rezar, gente. Sabe por quê? Às vezes, a gente adulto e a criança pega uma carga, não está dormindo direito. Às vezes, é só rezar, tirou o que melhorou, aliviou, entendeu? Já melhora na hora, exatamente. Não tem isso, não. Outra coisa que eu ia falar, quando a senhora fala foi a vários cultos e era normal o uso da bebida, né, durante o processo, nós temos um culto que é o axexê, que é um ritual, né, que é quando a gente vai louvar os nossos ancestrais.
eu não vou dizer que é um lugar para como é que eu posso te dizer? Para as pessoas saírem de lá alcoolizadas, completamente embriagadas. Não é isso. Que as pessoas confundem, né? Mas é um ritual onde a gente tem, sim, o ato de beber, de tomar a bebida alcoólica, sim, e faz parte do ritual. E nem por isso ninguém é condenado. Então é aquela história do procure saber quem somos, de onde viemos para dizer qualquer coisa. Não venha me dizer o que está errado se você não se conhece, não sabe a sua origem, né? Exatamente. Mas continuando a história aí dos nossos compadres e comadres, que a senhora está falando também, eu vou deixar a senhora continuar. Tá, então essas entidades, cada uma agrega uma função. Por exemplo, o Ibeje, que são os herês no candomblé. Qual é a função? Emprestar alegria e a esperança. Porque a criança, Dário, ela fica com uma alegria quando você dá uma bala, um pirulito. E às vezes a gente chega no terreiro, borocochô, triste, às vezes até com motivos. Foi injustiçado, foi caluniado, caiu na conversa de uma pessoa que não devia. A criança, o abraço dela, o herê, a beijada, quando ela está na terra, eles estão ali pulsando alegria e esperança o tempo inteiro. Então, são espíritos da nossa concepção umbandista que viveram na atmosfera terrena, desencarnaram na condição infantil ainda, ou na primeira infância, que é 7 anos, ou na segunda infância, que aí são aqueles herês maiores, que já são mais perturbadinhos, né? E aí eles têm a capacidade de trazer alegria. Mas aí o que muita gente faz? Ao invés de pedir para essa criança te dar, devolver a alegria, a fé na vida, a capacidade de sorrir com muito pouco, né? Porque às vezes a pessoa chega no terreiro mal, é só porque ela está sorrindo por poucos motivos. Ela não consegue ver nas pequenas coisas um grande motivo para sorrir. Por exemplo, no momento de pandemia, a gente está testemunhando tantas mortes, tantas doenças. Se a gente está vivo, se a gente está saudável, já é motivo para fazer uma rave. Então, já é motivo para agradecer. Então, você pede o poder que um herê, que uma beijada tem, é muito forte, porque eles dominam esses lugares. Eles são crianças, são espíritos que transitam na linha de baixo, do meio e do alto. Eles vão do Orum ao Aê, do céu à terra, muito rápido, penetram qualquer ambiente. E, às vezes, as pessoas desperdiçam, pedindo homem, pedindo mulher, pedindo não sei o quê, pedindo não sei o quê. Quando, na verdade, você tem que pedir a doçura daquela criança. Fala para ela, olha, não me deixa perder a fé na vida, né? Então, as falanges são isso, né? Para a gente concluir essa parte dos falangeiros, cada um tem uma função de te aconselhar de acordo com a sua especificidade. Por exemplo, o caboclo vai trabalhar muito com cura, porque está ligado às folhas de ossanha, às matas. Entendeu? Preto Velho cuida de cabeça, cada um cuida de uma coisa. Mas, no geral, todos cuidam de tudo também, mas tem as especificidades. E uma coisa importante que eu já ouvi uma fala sua num outro momento, que é assim, as pessoas começaram eu já vou entrar numa parte do sincretismo e vou falar disso. Que as pessoas começaram a dizer que os nossos... O Exu tem o garfo do diabo, e ele é o demônio, ele mata, começaram a pegar esses Exus, compadres e essas comadres, e associarem a energias muito ruins, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, isso daí é cristão. Essa satanização do Exu, ela é cristã, né? Até porque na tradição africana e indígena não existe esse diabo, esse demônio que os outros pintam. Porém, Dário, a gente tem outra vertente a ser falada aqui, que é feio, mas a gente precisa falar. Muitos dos nossos fazem balbúrdia, não faz nem candomblé nem umbanda, né? A gente sabe disso, a gente sabe, né? E aí faz uma misturada que não tem nada ali, não tem essência de entidade nenhuma. São quiumbas, são espíritos atrasados, realmente, que vêm ali para poder fazer uma orgia, não necessariamente com a conotação sexual. Mas são pessoas despreparadas. Infelizmente, a gente sabe que hoje qualquer um abre um terreiro, seja de candomblé, não há um critério. Infelizmente, a gente não tem um órgão que regule isso, né? E aí as pessoas vão por aí falando coisas antiéticas, coisas sem necessidade. Eu costumo dizer para os meus filhos de santo o seguinte, olha, às vezes aquele médium, se você for na casa dele, nem o cachorro dele respeita ele. Ele fala para o cachorro, Totó, deita. O cachorro ignora ele. Aí ele chega no terreiro, diz que tem uma entidade e alguém confirma isso.
né? Eu tenho a Dona Maria Mulambo, eu tenho o seu Zé Pretinho, eu tenho o seu não sei. Ele sim vai e desce. E acredita que está em transe. Porque naquele momento a entidade empresta uma força magnética muito grande. Então, por exemplo, a entidade que vem na linha de Exu, não tem como, é impossível não ter uma sensualidade, um magnetismo ali encantador muito forte, né? O seu Zé que eu trabalho, ele já apareceu para mim, ele é horroroso. Mas quando ele está no meu corpo, a mulherada fica enlouquecida com ele. Ele já apareceu para mim, é horroroso. A pompeira que eu trabalho, Dona Figueiredo, ela é horrorosa também, que ela já apareceu para mim. Mas, no entanto, quando ela está, passa esse magnetismo. Se eu sou uma pessoa mal resolvida, se eu sou uma pessoa com meu emocional em desequilíbrio, eu vou achar que no momento que a entidade está ali, sou eu. E ela me emprestou aquele fascínio. Naquele momento eu estou brilhando, eu estou divando, e eu acho que sou eu. E aí o que acontece? Se não tiver um desenvolvimento, uma disciplina, ou seja, a entidade só falar na hora certa, não é para sair dando consulta se o médium não está preparado, se o Ori ainda não foi desenvolvido para dormir e está em estados alterados de consciência, aquela pessoa vai falar em nome da entidade. E aí a comunicação que vai ser vai destruir vidas, que às vezes não destrói uma vida, destrói uma família inteira por uma palavra maldita, né? Você cuida de Ori, você sabe a palavra maldita, quanta maldição ela traz às vezes de várias gerações para a pessoa que falou uma palavra maldita. Então essa palavra maldita, ela está saindo porque o ego daquela pessoa está frustrada, ela precisa se sentir aquela entidade porque ela não é ninguém, ela não é respeitada nem pela família dela, nem pelo cachorro dela. No entanto, quando ela está no transe, que existe a consciência parcial e integral, isso é desenvolvimento, se você quiser a gente fala sobre isso daqui a pouco, e aí ela se acha isso. Então, aí a entidade não está ali e ela não vai ter a capacidade de falar o que é para ver, o que ela não vê. Porque a entidade, quando está na nossa cabeça, você sabe que como babá, né, como babalorixá, como babá, a gente tem a sensibilidade mediúnica, a gente vê as coisas, a gente sente. Às vezes não precisa falar nada, a gente já está vendo, a pessoa para na nossa frente. Tem gente que para na nossa frente parece que está nua. Tem outras que para, a gente vai demorar mais a entender a energia e tal. Só que quando a entidade está, ou no seu caso, quando o orixá está, ou quando está no jogo ali, vão ampliar esse campo de visão. Se eu não estiver conectado com aquela energia do orixá ou da entidade, eu não vou ver nada, então eu vou blefar. É o eque, a trepação. E é isso que queima a imagem da nossa religião. Grande parte do racismo religioso que a gente vive, da intolerância, é derivada da patifaria que tem num monte de terreiro por aí. Eu estive no Supremo, Dário, quando estava julgando lá em Brasília, eu não entrei, que a gente priorizou as mais velhas. Então, as mais velhas entraram. Eu fui aquela do furdunço lá fora, tacando fogo no paiol. Quando as mais velhas saíram lá de dentro do Supremo, quando estava julgando a questão do abate religioso, do sacrifício, eu prefiro usar o termo uso ritualístico de animais, embora na Umbanda não é uma prática, mas a gente super respeita. Aí tem os termos que fazem, mas enfim. Aí o que acontece? Elas saíram arrasadas. Sabe por quê? Sabe qual foram as provas que usaram no Supremo? De vários vídeos na internet, de várias pessoas que é pai, que é mãe, de não sei o quê. O maltrato com o animal, as coisas feias, matando o bicho, e o bicho despedaçado para um lado, o bicho gritando, que não sabe nem fazer um ritual, porque eu já vi criança de 11 anos fazer uma ritualística com o animal, porque o animal não dava um pio, um animal quase do tamanho da criança. Então, isso tudo contribui para essa demonização, essa satanização. E aí a gente precisa entender que cada vez mais a gente tem que fortalecer a pesquisa, o estudo, a ética, o desenvolvimento dentro do terreiro. É aquele livro, né? Meu tempo é agora, as pessoas querem explicar. E ontem, já que o seu Zé levou anos para ter uma festa. Anos. Ele falava, não salvei vidas suficientes para ter uma festa. Não salvei vidas suficientes para ter uma festa. A pessoa virou na pombogira, quer saia, quer churrasco, quer festa. Mas quantas vidas a senhora salvou mesmo, minha senhora, hein, meu senhor? E aí, não salvou vida, não sabe pegar uma velha e segurar uma carga, não segura. Eu boto logo no descarrego. Ah, você é a entidade do que é do Bambambam? Então, bora lá, pega logo uns catiços aqui, eu quero ver se você segura. E não segura.
Então, é isso que essa pressa, essa falta de ética, essa falta de uma instituição que pudesse dizer quem é direito, quem não é. Eu sei que tem um monte de gente que é contra. O candomblé, a Umbanda não pode se institucionalizar. Tudo bem, não pode, mas aí essa bagunça também ninguém corrige, né? Não tem uma autoridade legitimada, porque, infelizmente, a verdade é o seguinte, a maioria dos terreiros que estão abertos não representa a mim, não representa você, não representa o orixá, não representa nada. É comércio clandestino, sem ética e de várias coisas que, às vezes, eu já fui em vários terreiros que eu saí chorando de tristeza e vergonha. Eu imagino. É por isso mesmo que eu fiz questão de convidar a senhora, porque o nosso pensamento, a nossa linha é muito, muito próxima. Tem Você falou a questão do erê, eu vou voltar aqui para falar sobre isso no candomblé, que é o seguinte, o erê no candomblé, ele é muito parecido com o que você descreveu. O erê no candomblé é alegria, é aquela criança, é alegre, aquela essência boa, pura que está dentro de cada um, aquela criança que é levada muitas vezes, aquela criança, mas que está ali para brincar, para curtir, para vivenciar aquele lado, aquele interior alegre de cada um. Aquela velha frase, solte a criança que tem dentro de você. A gente entende dessa forma, né? Quando você fala do Exu, que as pessoas comparam muito o Exu, né, de Umbanda, as pombagiras com a questão da sexualidade. Mas o nosso Exu também é sexual. Eu o símbolo falo. de Candomblé eu falo. Então, as pessoas às vezes não conhecem. Quando a pessoa cria um certo preconceito com mas o Exu de Umbanda... Mas o Exu de Candomblé também é isso. Porém, de uma forma respeitosa. A gente sabe o que a gente está dizendo, a gente sabe o que aquilo significa, a gente sabe o que Exu representa para a gente. Mas também é sexual, né? Não vamos dizer aqui que não é. Não é sexual, sim. As danças de matriz africana, as danças de roda, a umbigada, que lugar é esse que a gente vive, né? A gente está no Brasil, nós somos afrodescendentes, então a gente se conhece, a gente sabe do que a gente está falando. E a sexualidade para a gente é uma outra sexualidade, né, Dário? É uma outra coisa, né? Não é isso. E todos nós derivamos de um ato sexual. Até hoje ainda não veio. Tem bebê de proveito e tal, mas ele também foi feito a partir de um esperma. Então, é um ato sexual, mas é um ato sexual. Então, isso é cristão. Por isso que eu não tenho essa palhaçada de querer me cristianizar. Não dá para mim, não. Palhaçada. Ó, deixa eu perguntar uma coisa à senhora. Como é que a Umbanda entende a morte e como é que existe algum ritual específico de Umbanda para isso? Como a gente de Candomblé tem o axexê, né? Tem toda a nossa construção de Orum, de Egungun, mas eu queria entender na Umbanda como é que funciona isso. Assim, ritual oficial, poucas casas têm. Algumas têm de pegar as casas que fazem quartinha, entregam a quartinha e tal, não sei o quê, mas é mais uma reza, né? A gente não chega a ponto de preparar o corpo e tal. O princípio reencarnacionista dentro da Umbanda ele é vivenciado o tempo inteiro. O candomblé é reencarnacionista também, mas pouco se fala disso. Foi uma memória que, infelizmente, chegou apagada aqui no território, né, brasileiro do outro lado do Atlântico. Mas na Umbanda, a reencarnação é falada o tempo inteiro. Então, a gente vai cumprir um princípio dentro daquilo que aquele espírito vivenciou para entender o que ele vai resgatar lá na frente, né? Inclusive, os aconselhamentos, principalmente de Preta Velha e Preto Velho, vêm muito te dizendo como pode ser a sua velhice e o seu desencarne, e o seu reencarne, a partir da falta de conduta correta, né? Como o Ifá fala, do caráter, né? E aí a gente vê o Preto Velho falando isso o tempo inteiro, né? Do teu caráter. O que teu caráter te traz de boas ações? Ontem eu dei uma palestra aqui, toda terça-feira tem, que a gente falava do seguinte, olha, tu te tornas responsáveis por aquilo que tu cativas, né? Que é do Pequeno Príncipe. Mas foi uma fala da Preta Velha na segunda-feira que fez eu fazer uma palestra sobre esse tema. Então, a morte para a gente tem muito a ver com aquilo que você cativou. Se você não cativou afeto, se você não cativou respeito, se você não cativou solidariedade, você não vai ter uma boa morte. E aí, naturalmente, você também não vai ser recebido pelos seus ancestrais. Quem vai te receber quando você desencarnar não vai ser a sua família espiritual, vai ser aquele grupo de espíritos que você escolheu viver a maior parte do seu tempo, que foram espíritos que vampirizaram, né? A gente lida muito com o processo obsessivo aqui. Ele vampirizava você e fazia você ter um pensamento desviado, você fazer coisas que não eram o que você queria. A gente entende muito que todo mundo tem um plano.
Você veio ao mundo, você tem um plano, né? E esse plano precisa ser cumprido. Você não pode passar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida vivendo uma vida sem estar cumprindo o plano que foi desenhado no astral pelos seus ancestrais. E aí, às vezes, a pessoa se percebe 30 anos, 40 anos, 50 anos vivendo uma vida que não era a vida para ela viver. E, naturalmente, ela vai fazer o quê? A precipitação da morte. Ela vai atrair com a morte prematura. Então, a gente entende muito que essa temporalidade do desencarne ela não deve ser sofrida, porque a gente entende que cada um você veio para morrer com 74 anos, digamos assim. Se você morre antes, aos 54, aos 48, foi porque, de alguma forma, você não usou bem o seu livre-arbítrio. Então, você antecedeu o seu encontro da morte, porque o seu orixá, as entidades que te governam, os seus ancestrais entenderam que você não estava fazendo bom uso da vida. Então, a gente não tem muito essa sofrência com a morte, não. A gente é até considerado meio frio, assim, na Umbanda, que a gente tem uma aceitação muito forte, mas é porque Preto Velho ensina, Preta Velha ensina muito isso, todo o terreiro a lidar com essa aceitação. Não é que não doa, não é que não sofra, mas a gente não pode, na hora da morte, sabendo que uma pessoa usou 30 anos, 40 anos, 50 anos, o seu livre-arbítrio de forma completamente equivocada, a gente não pode agora chorar e ser revoltado com o Nanã, porque a Nanã chamou aquela alma de volta, porque ela não estava se comportando bem aqui na Terra, aqui no Aie. Aproveitando a fala da senhora, primeiro eu queria mandar a benção aqui para meu irmão Totó, meu pai Totó e meu pai. Tá aqui Irmãos no Coro, que é meu pai Tom Célio também, que são alguns lá de Salvador, que estão fazendo um trabalho com live também, os Irmãos no Coro, maravilhoso. Eu assisto todas as lives. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Para o candomblé também, eu estou falando primeiro do Onixegum, né, que é a casa onde eu sou babalorixá. A gente tem um processo onde eu converso muito com os meus filhos sobre a morte. Porque por conta dessa questão do sincretismo, da colonização, o candomblé ficou com um conceito de morte que não é nosso. Não é nosso. É do colonizador. Sabe? Esses pecados, esse calvário todo não é nosso. E aí, quando eu sento com os meus filhos para conversar, eu digo, olha, chegou no Onixegum, um dos assuntos que a gente conversa é sobre morte. Porque eu não quero ninguém aqui achando que eu sou frio. O pai de santo é frio, ele nem chora. Não é isso. É porque eu sei para onde os meus estão indo. Eu sei do retorno que os meus estão fazendo. Acabou de entrar aqui, ó, meu amigo Cridemar botou, nossa, que perfeita mãe Flávia. Cridemar é meu amigo há anos. Cridemar não é iniciado. E a gente está sempre juntos nos enterros dos amigos, dos parentes dos amigos. E a gente sempre tem essa conversa. Ele acabou de escrever na live. Porque eu sei para onde vão os meus. Eu sei o retorno que os meus estão fazendo. Então, eu entendo a morte de uma outra forma. Né? A gente precisa, sim, falar com os nossos sobre a morte. Assim como o Preto Velho fala na Umbanda, né? Existem ogés, existem pessoas que são iniciados no culto a Egungun que sabem falar sobre a morte. Então, às vezes, se o meu irmão, que é babalorixá, ou a minha irmã não conhece, procure alguém que conheça para falar, porque é muito importante a gente também conversar sobre isso. Porque a nossa filosofia ela tem início, meio e fim. E quando alguém morre, você precisa saber como lidar com isso. Sim. Dário, é ótimo assim que você divida essa sabedoria com os teus filhos, porque assim, é muito feio ver o povo da nossa religião não entendendo o processo de morte. E essa coisa que você falou, eles trouxeram esse invasor, sequestrador, estuprador, traficante de seres humanos, chamado equivocadamente de colonizador, essa raça de ladrão, eles trouxeram um conceito de morte que realmente não é nosso. Por exemplo, em comunidades africanas, em várias tribos, você enterra o seu ancestral na porta da sua casa, porque ele é tão seu que você não pode jogar ele num cemitério, porque o cemitério existe em algumas comunidades africanas. Na Nigéria, os lugares pelos quais eu pisei, em alguns Idacá, na porta de casa, na calçada, está a tumba, a cova, porque ele é teu familiar, você não joga ele fora, porque quando ele morre, ele vai reencontrar com a sua família ancestral. Então, a morte para a gente não é fim, é recomeço de um novo ciclo. Agora, se eu tive bom caráter, se eu não tive bom caráter, se eu desonrei os meus ancestrais, eu não vou ter merecimento de ser escolhido por aquelas forças que me geraram a vida. Então, a conduta que a gente tem na Terra vai fazer com que a gente seja merecedor ou merecedora desse amparo da nossa família ancestral. Axé. E quero só dizer que está maravilhoso o nosso papo.
mas eu vou encurtando, porque eu sei que a senhora também tem outros compromissos. Eu queria saber agora, da mãe Flávia, a partir do seu ponto de vista como líder religiosa, falar para a gente sobre a religiosidade em tempos de pandemia. Eu acho, Dário, que a pandemia está sendo extremamente necessária. Quando a gente deu a regência do ano, cada casa, né, dá um orixá, e aqui na nossa casa foi dito que quem regeria esse ano era Oxóssi. E a maioria das casas não deram Oxóssi, tranquilo, problema nenhum. Só que o recado que Oxóssi mandou foi o seguinte: o planeta vai respirar. Vão ter grandes avanços na questão ambiental. A gente, nossa, as empresas vão assinar um contrato com a ONU Meio Ambiente, vai parar de poluir. E Oxóssi falou que a gente ia respirar melhor, que ia diminuir as doenças respiratórias. Logo depois, o que aconteceu? A pandemia. O planeta respirou. E aí, o que a gente entendeu? Que essa pandemia, seja um ano regido por Oxóssi, por Xangô, por Inhansã, por Oxalá, não importa. O que importa é que a mensagem chegou por uma via para cada casa. Foi de dizer o seguinte: olha, vocês estavam maltratando demais esse planeta. Vocês não estavam se conectando com a natureza. E aí a pandemia veio, por exemplo, Dário, devolver a gente o contato com a água, com a Xum, com a Iemanjá, com o Nanã, com o Obacueuá, com o Yansan. Toda hora a gente tem que lavar a mão, ou seja, acalmar o ori, né? Botar contato com a água. Coisa que às vezes a gente só lavava a mão de manhã quando acordava para escovar os dentes e à noite quando chegava em casa na hora de tomar um banho. Então, toda hora a gente tem que ter contato com a água para acalmar a cabeça, água que refresca, água que dá a cabeça para acalmar. A gente está tendo que se reconectar com os nossos familiares, que quantas pessoas estavam passando 20 anos, 10 anos, 15 dentro de uma casa com uma pessoa sem conhecer, pai e mãe brigado, filho com irmão brigado, pai com filho brigado, e aí os desafetos tiveram que ser revistos, o amor teve que voltar, a unidade familiar, que é uma tradição tribal nossa, que o terreiro recria o que a comunidade africana e indígena tem, a relação familiar de comunidade, né? Comunidade terreiro. Então, a gente teve que revivenciar isso dentro de casa, que às vezes a gente doava mais afeto ao irmão dentro do terreiro do que dentro de casa. Às vezes a gente era um blefe nas redes sociais, né? Aquela foto dizendo que é família, e, no entanto, a gente desrespeita a nossa família. A gente não tinha uma conduta que honrasse nossos ancestrais, nossos orixás, né? E a pandemia, eu acho que trouxe isso como ensinamento. Ontem a vovó Joana da Angola falou: olha, eu a partir de agora vou pedir a vocês que não perguntem mais nada a ninguém. Apenas na hora de tomar uma decisão, pergunta o que seu orixá acha dela. Pergunta o que Iemanjá acha, pergunta o que Ossan acha do que você está decidindo para a sua vida, pergunta o que Inhansã quer. Se você escolheu isso, pergunta se seu orixá escolheu isso para você também. E aí a pandemia trouxe isso, né? De dizer, será que a vida que eu estava vivendo era minha? Ou será que a vida que eu estava vivendo era um sistema capitalista que me impunham essa pressa toda que eu dizia, inclusive, que não tinha tempo para cuidar, que eu não tinha tempo para cuidar do terreiro, né? E aí todo mundo teve que aprender a sobreviver com outro tipo de temporalidade, né? E tempo é orixá e precisa ser respeitado. Verdade. Eu vou fazer uma última pergunta, na verdade, vou filosofar um pouquinho, né? Beijo, minha irmã, a bênção. A transexualidade no candomblé é um assunto que ainda não está sendo discutido. Eu nem te mandei essa pergunta, mas como a gente tem intimidade, a gente é irmão, a gente fala a mesma língua, vergonha do que diz. A gente é preto favelado, bota a cara. Exatamente. Ebominéia, beijo, benção, minha irmã. Vários irmãos de santo meu aqui, meus ebomes, tudo aparecendo. E a transexualidade no candomblé ainda não é um tema que se fale muito. Mas eu, Dário, Babalorixá do terreiro Onixegum, converso com os meus, né? Eu não posso ditar regras no candomblé, eu posso falar com os meus, né? E que eu acho que qualquer ser humano ele deve, primeiro de tudo, ser respeitado. Então, as pessoas têm um grande preconceito com qualquer pessoa que diz assim, trans, as pessoas já coçam a cabeça e falam, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu acho que é uma coisa tão fácil, se você entende, porque o candomblé e a Umbanda pregam muito respeito ao outro. Se você entende que você precisa respeitar um indivíduo e ele chega na sua casa, você abraça primeiro para cuidar, eu acho que os nossos problemas estão resolvidos. E as pessoas estão muito mais preocupadas com o tipo de roupa que a pessoa vai usar
do que em saber como funciona o que passa naquele ori, como é que está aquele ori. O que uma pessoa passa para chegar à decisão de dizer eu nasci nesse corpo, mas não me reconheço. Então, eu queria um pouquinho da mãe Flávia Pinto. Não precisa falar pela Umbanda se a senhora não quiser. Fale pela Casa do Perdão, como eu falo pelo Onixegum. Eu queria ouvir um pouquinho. É esse mesmo o meu lugar de fala, né? Desse território, aonde aqui eu sou legitimada pela autoridade, onde o Oyai Nanã, que é dona dessa casa, me outorga essa autoridade matriarcal sacerdotal. Então, é esse o meu limite. A questão da transexualidade ela foi sendo compreendida na Casa do Perdão aos poucos, foi um longo processo. E a gente agradece muito ao Caboclo Ventania e à vovó Joana da Angola, que deram assim, vários tapão na cara da gente para desconstruir esse preconceito. E, na medida daquele tempero do preto velho, do caboclo, ajudar a gente a chegar a uma compreensão em construção, tá, Dário? A gente não pode dizer que porque a gente já tem uma visão mais aberta, acabou a homofobia, a transfobia. Mentira. Só que aqui é um terreiro que se posiciona no enfrentamento, né? Então, o que a gente entende? E antes a gente não entendia. Antes a gente não entendia. Nós nos desenvolvemos para chegar a esse nível de compreensão. Definitivamente, eu acho que o Oxum, eu acho que Yansan, eu acho que o Oxóssi, eu acho que o Baloé não está preocupado com a genitália de ninguém. Nem com a roupa, se é de macho ou de fêmea. Até porque a tradição africana tem um tipo de roupa que não nos representa dentro dessa sociedade colonizada. Ok? Vamos combinar, né? De falar que os nossos homens usam alacá, né? Usam batas, e tal, podem usar calças ou não, e nossas mulheres usam pano, né? O que eu vi de bunda e peito na África, porque o corpo lá não é usado com a sexualização, né? Uma mulher bota o pano assim, ela tira um peito para dar e ninguém olha, e ela tira aquele bundão delas imenso, elas tiram assim e os homens não ficam olhando, eu ficava de boca aberta, que eu falei, gente, o corpo aqui é uma outra coisa, a conotação da sexualidade está num outro lugar, e não simplesmente pela estética física de um modelo corporal. Então, quando a gente, na Umbanda, fica perseguindo que a pessoa tem que ter uma genitália e que eu não tenho nada a ver com a porcaria da genitália, porcaria não, com a abençoada da genitália da pessoa. E eu estou ali preocupada que o orixá vai julgar sem saber o caráter. Então, uma pessoa que é transexual, é homoafetiva, ela pode ter um caráter que honra mais o orixá daquela que se diz que não é, né? Porque também tem o pessoal do armário, né, Dário? Tem que entender essa porra também, né? Pessoal que está no armário e é uma porcaria. Verdade. Né? Aí a gente recebe uma mãe, recebe um pai aqui com um filho que é transexual, que é homoafetivo e que ele está nas drogas, que ele está no álcool, porque ele não foi aceito, não foi amado. Aí ele chega no terreiro, que é o lugar que deveria acolher e aceitar, aí a gente vê, né? A gente só pode... Eu falo daqui, tu fala daí, a gente, né? Finge que a gente, né, não está vendo nada do que está acontecendo ao redor. Aí a gente vê os nossos sendo recriminados, sendo desprezados. Pô, a igreja não vai acolher. Outros lugares não vão acolher. Esse grupo de pessoas, eles já passaram, eles e elas, por discriminação a vida inteira na família. Já foi rejeitada. Muitos sofrem abuso sexual por causa da condição sexual. E aí essa galera chega com o ori fervendo, que não tem nada a ver com a sexualidade, ou com a roupa se é de macho, ou se é de fêmea, se é de não sei o quê. E aí a gente não pode acolher, porque a pessoa não gosta de ser chamada por aquele nome, não se reconhece naquele nome. Então, a primeira oficina que eu fiz sobre isso na Casa do Perdão, quando ainda era lá na Vila Vintém, o Almir, que é um ativista do movimento LGBTQI+, me ensinou muito com uma frase muito simples, né? Muito simples. Ele falou, olha, na época a gente estava com um menino de 11 anos que ele era transexual. A mãe não sabia o que fazer. E era uma loucura, que o menino vivia tomando coça dos meninos. Olha, era uma doideira. Essa mãe chegou lá para a gente tratar. A mãe com alcoolismo, o pai abandonou. Enfim, ela chegou com tanto problema que não seria a sexualidade a se tornar mais um problema para aquela criança. A sexualidade era de menos. O que a gente tinha que fazer era fortalecer, amparar no ventre ancestral. E aí, Almir foi dar uma oficina que ele falou assim, olha, se me deram o nome de João e eu não gostasse de ser chamado de Joãozinho, eu falasse, não quero que me chame de Joãozinho. É um direito meu ou não? É um direito meu. Então, eu vou falar para as pessoas, não me chama de Joãozinho. Então, se eu nasci com o nome de João e eu não gosto de João, quero me chamar Maria, por quê? Patavinha, que você que não tem nada a ver com o meu furico, nem com a minha frente, nem com o meu nada, vai dizer que não vai me chamar de
desse nome. Você está entendendo? Verdade. Então, quando ele falou isso, eu falei, gente, quanta ignorância da minha parte não respeitar o direito daquele ser humano ser chamado e ser visto como ele quer. Ali foi uma ruptura de águas para mim. Eu comecei, até porque o caso chegou para mim, era uma criança, eu tinha que dar conta de entender. Comecei a estudar a transexualidade até estar preparada para trabalhar essa questão aqui, e hoje a gente já começa a ter, não se preocupar mais tanto com a vestimenta, se é feminina, se é masculina, se é isso, se é aquilo, né? E essa coisa da roupa, ela é tão perversa, né? Essa roupa que não veste os nossos corpos, né? Que a estética corporal, essa estética visual dentro do terreiro, ela acabou indo para um outro lugar, que é um lugar comercial capitalista, né? Sistema capitalista by Ailton Krenak, que é um sistema gerador de miséria e desigualdade. Ou seja, o povo... Eu na entrevista com a MVB, eu falei isso. Infelizmente, o povo preto não está dentro do terreiro. É um terreiro ou outro, Dário, que tem maioria de gente preta. O meu mesmo, infelizmente, não tem. Por quê? O povo preto não pode pagar uma roupa cara. Não pode pagar. Porque, por conta do processo perverso da escravização, nós ainda somos a população mais pobre. Então, a gente não tem condições. Então, que orixá é esse que me exige roupa? E se não tiver roupa, como é que é isso? Sabe qual é? E aí, se o orixá está exigindo, se eu vou botar saia porque eu nasci, né, rachada, ou se eu vou botar calça porque eu nasci com falo. Então, assim, o orixá, qual é o momento mesmo que o orixá vai falar do meu caráter, da minha conduta, né? E aí a gente tem as homofobias, as transfobias, tem um movimento de mulheres aí que eu estou apoiando, a mulherada que está denunciando o machismo, a homofobia dentro dos terreiros, a transfobia, e estão metendo pau, porque não dá para você ser homem dentro do terreiro e estar batendo numa mulher, ou estar sendo machista, passa uma agonia dentro do terreiro, porque a gente sabe que aquilo é machismo, a gente sabe que aquilo é homofobia, e sabe que aquela pessoa está envergonhando o orixá. Mas a gente está aqui para o enfrentamento. Eu falo isso para os meus filhos. Olha, o que eu estou enfrentando aqui, às vezes nem sua mãe e seu pai estão enfrentando por você dentro de casa. Agora, eu boto a cara, porque eu sou mãe Flávia, eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de Oiá. Meu único medo na minha vida é Oiá. Medo de que Oiá se envergonhe de mim. Então, eu vou buscar ter uma conduta que Oiá não se envergonhe de mim. Agora, é uma luta, é uma desconstrução diariamente. E eu tenho certeza que acho que o candomblé e a Umbanda vai entender melhor esse assunto, parar com esse preconceito bobo, porque a gente já é discriminado porque é preto, porque é macumbeiro, porque somos a religião que mais acolhe as pessoas homoafetivas, mas essa coisa da transexualidade a gente precisa debater. Sim. Mãe Flávia, não tenho nem... Só agradecer a fala perfeita, maravilhosa. A Casa do Perdão caminha muito, né, de mãos dadas com o Onixecum, porque é o nosso pensamento, a luta é diária, não é... A gente tem uma casa de candomblé, no nosso caso, que não é para botar uma roupa bonita, eu digo isso, se tocar um atabaque. O que menos se tem aqui é festa pública, porque o que a gente precisa é construir cidadãos de bem, é construir ori. E com relação a questão do usar uma roupa ou não, ou ser chamado de João ou de Maria, se o sacerdote, o babalorixá, o aialorixá, conhecer o culto ao ori, ele vai entender que todos eles, todo ser humano, todos que batem na sua porta, o que manda é o ori. Então a gente não sabe nem, se vou até um pouco além, se o ori daquela criatura, quando criou aquele ori, o foi utilizado para a criação daquele ori. Então, depois que ele conheceu o culto ao ori, ele vem a me dizer e tentar ser preconceituoso, que também não vai conseguir, porque, como a senhora disse, a gente está na linha de frente sempre para bater. Então, assim, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Quero acrescentar duas coisas, se você puder. Vai, por favor. Dizer também em relação a essa questão, né, da homoafetividade, que a gente precisa entender que terreiro é espaço de construção de respeito, como o culto ao ori que você falou, que é algo que eu cultuo na minha casa também. E eu queria te dizer uma coisa, o primeiro casamento que fiz homoafetivo, alguns pais de santo pararam de falar comigo. Tá? Da Umbanda, pararam de falar comigo. Eu peitei e fiz, acabou. Então, assim, isso foi uma etapa lá atrás. Hoje a gente já avançou em outras construções que a gente está debatendo. Fiz uma live com representantes do movimento LGBTQI, levei pessoas do movimento LGBTQI+, para dentro da cadeia, você sabe, queria
tentar falar um pouquinho desse trabalho no sistema penitenciário, se você me permitir. Por favor. E fomos falar sobre isso lá, né? Então, a pauta é discussão, é entendimento, é menos preconceito e mais amor, né? Que é isso que eu acho que a gente precisa entender. E quando a gente se posiciona assim publicamente, a gente sabe que vai ser criticado, inclusive, pelos nossos. Então, quem está com a gente na linha de frente tem que estar muito junto, porque a gente é muito criticado, perseguido por conta dessas questões. E aí, queria aproveitar para dizer, a gente trabalha no sistema penitenciário, já há 16 anos, na verdade, e há 13 só com mulheres. A gente atende hoje a unidade prisional Talavera Bruce e Santo Expedito, mudou há pouco tempo o nome, e foi uma orientação de Inhansan, de Oiá, que a gente passasse a atender só o universo feminino. Então, eu não preciso te dizer que a gente está falando de uma maioria de mulheres negras, faveladas, e a maioria homoafetivas, né? E muitas transexuais, mesmo sem ter a menor compreensão que essa palavra significa. Até se você falar que é transexual, pensa até que você está xingando, porque não localiza essa palavra. Então, esse trabalho é muito importante, Dário, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria da população carcerária, que é a maioria da população preta, não é evangélica. Muito embora a maioria da tradição religiosa que está presente lá corretamente, legitimamente, tem que estar. Eu apoio e agradeço o trabalho que as igrejas evangélicas fazem dentro do sistema carcerário. Embora ele seja uma maioria, não é o público carcerário, a maioria não é evangélico, mas se torna em virtude da oferta maior e mais presente de ser evangélicos. E dizer que a gente precisa ter uma atenção com o nosso povo, porque o povo preto que parou lá é aquele povo que está ainda sofrendo as consequências da escravização que afetou o seu tataravô, a sua tataravó, o seu bisavô, a sua avó, a sua mãe, o seu pai, e decorrente de um sistema que nos criminaliza, que deixa para muitos dos nossos a única alternativa do sistema criminal mesmo, a gente sabe que alguns vão por desvio de caráter, mas outros não, é algo extremamente complicado. E quando o orixá chega dentro da cadeia, é um canto parecido com cantos dos navios negreiros, a vovó Fujiona uma vez falou isso. Porque é uma possibilidade de se reconectar com essa ancestralidade, com um direito negado através dessa prática escravocrata, que tirou da gente o direito de cultuar o orixá, que tirou da gente o direito de cultuar ancestrais, que tirou da gente o direito de ter a fé de ser preto, de poder dizer que a gente é um povo guerreiro, que nós sobrevivemos a 400 anos de escravização. Em toda a história da humanidade, 400 anos de escravização é um dos maiores tempos de escravização que se conta nos tempos que a gente pode contar. E no Brasil, é um dos raros casos onde, depois de ser liberto, entre aspas, né, pelo escravocrata, nós nos convertemos espontaneamente à religião do opressor, que é a religião católica. Então, assim, os nossos que estão lá, eles estão completamente colonizados. Eles estão sofrendo, padecendo de uma agonia, de um banzo que não foi findado, porque pararam de construir senzalas e começaram a construir presídios. Eu conto essa história nesse livro aqui, né? Como é que começou a construir presídios no Brasil? Foi quando acabou, depois de 14 de maio de 1888, começa a se criar presídios. Então, hoje a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e a quarta feminina. Isso é herança de um período escravocrata de 400 anos. Então, cuidar do nosso povo preto é importante. Se um ex-presidiário, uma ex-presidiária te procurar, a todos e todas vocês que estão procurando, acolham. Eu sei que não é fácil. Eu aqui também passo meus pedaços. Que a pessoa acha que vai roubar, que vai não sei o quê. Mas, velho, a gente tem que cuidar do nosso povo. Quem está cuidando é a igreja. Por isso que eu não critico. Eu não critico. Eu fui numa audiência pública chamada pelos nossos irmãos da nossa religião para pedir na Alerj o fim da atuação das igrejas evangélicas dentro do sistema prisional. Eu sou a única mãe de santo dentro do sistema prisional. Quem me informa isso é o DEPEN, Departamento Nacional de Administração Penitenciária. É eles que me informam isso, não sou eu que digo. Eu não fui convidada pelos nossos para essa audiência, pois eu fui a ela. E quando não me deram a fala, eu pedi a fala e eu falei, eu sou totalmente a favor das igrejas evangélicas dentro do terreiro, dentro do sistema carcerário, por um motivo muito simples. Eles estão dando amparo ao nosso povo, que o terreiro não está dando.
Agora, o que a gente pede é que tenha mais terreiro lá dentro, cuidando dessa galera. Hoje, se a igreja evangélica sair do sistema carcerário, explode uma rebelião aqui dentro. A sociedade vai entrar em guerra. Então, é importante que a gente entenda o que eles estão fazendo e o que a gente está deixando de fazer. E esse amparo é importante para a gente tomar um se liga, que é uma galera nossa. Claro que não é para todo terreiro estar lá, nem todo mundo tem esse caminho, nem todo mundo tem esse destino. Mas é importante estar atento a isso e dizer que esses livros, a gente não tem salário, como o pastor e o padre têm corretamente, estou criticando. Então, esses livros é o que mantém esse trabalho. E o próximo livro que eu vou lançar, que é o Manual Prático Mulher Moderna e Feliz, eles são vendidos pelas nossas redes sociais, tem o WhatsApp lá que você pode solicitar. Então, quem puder seguir a gente, @Mãe Flávia Pinto, @Casa do Perdão, tanto no Instagram, no Facebook, é o que ajuda a gente a manter o trabalho com essas mulheres nesse período de pandemia. A gente não está tendo acesso liberado, mas como instituição religiosa cadastrada, a gente está levando material de higiene pessoal e isso tem sido um alívio, porque as mulheres pretas, quando vão presas, elas são abandonadas pela família. Então, o material de higiene é uma forma de prevenir a expansão do Covid dentro do sistema carcerário e nós, como instituição religiosa, a gente consegue levá-la diferente das famílias que estão tendo que passar pela custódia, que só foi liberada há menos de um mês. Então, a galera lá estava padecendo muito. E, como é uma população invisibilizada, assim como porque é uma população de senzala, né, Dário? Essa população foi esquecida nesse processo da pandemia. Então, se uma pandemia está lá dentro, ela explode aqui, porque elas estão em contato com a gente penitenciária que entra e sai todo dia, com a galera que leva quentinha, com o diretor, com a diretora que leva. Então, é importante essa prevenção lá também. Dizer disso eu achava importante também. Tá certo, mãe. Mais uma vez, muito obrigado. A bênção, viu? Que olhar as falanges aí, Zé Pilintra, Maria Mulambo, a Preta Velha, a vovó Maria... Não, é vovó Joana, é isso? Joana da Angola, é. Joana da Angola, lhe protejam e permitam que cada vez mais a senhora continue fazendo esse trabalho, porque é muito importante. Eu já conhecia, mas nem todo mundo que está aqui assistindo a gente conhece, e é um trabalho que eu respeito muito. Queria dizer aqui, agradecer mais uma vez, dizer que eu estou fazendo a campanha Avante Serrinha, com meus amigos da Companhia de Aruanda, mais o Pretinho da Serrinha, que é para juntando alimentos não perecíveis, higiene pessoal e material de limpeza, ou então a pessoa faz um depósito numa conta nossa, que é para ajudar moradores da Serrinha. A minha esperança é que eu conseguisse ajudar os moradores de Madureira inteira, todas as comunidades. Mas, infelizmente, ainda não consigo. A gente, então, tem ajudado os moradores da Serrinha com todos esses produtos. Agradecer a Casa do Perdão, tá? Em nome do Onixegum. Agradecer a senhora, agradecer aos filhos do Onixegum, aos meus filhos que me ajudam a fazer essa live, porque eu tenho que ser babalorixá, produtor, assistente social, advogado, médico. A senhora sabe que a senhora passa pela mesma coisa. Então, agradecer que eles me ajudam. Daniel, Thalita, Carol, Betinho, Alanzinho, e todas as pessoas que nos acompanham sempre aqui. Mãe Carmen, que é minha parenta também, que está sempre aqui. Um beijo enorme. Queria avisar que o próximo convidado é o Grupo Aurê. Nós vamos falar um pouco, a Fabíola Machado e o Arifran. Nós vamos falar um pouco da importância das religiões de matriz africana na arte, entendeu? E o Projeto Aurê é um projeto muito bacana. Nós vamos convidar o Arifran e a Fabíola para falar sobre o Projeto Aurê. Reforçar que as lives agora são sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E só tenho que agradecer a senhora e pedir a Boborixá, né, e aos guias de Umbanda, meu saravá, minha bênção, agradecer os seus filhos que estão aí lhe ajudando também, que a gente sempre precisa daquele grupo que nos ajudam, viu? Dona Sandra, obrigado pela blusa de patchwork, que eu vivo ganhando recebidos, fazendo recebidos também, entendeu? E falar do YouTube, a gente está criando um canal no YouTube e vou botar o nome dos livros da senhora e colocar marcar lá nos comentários para poder as pessoas acessarem. Eu também quero o livro que um eu tenho, o outro eu não tenho. Lúcio, meu irmão, a bênção. Agradecer meu filho Folha, maravilhoso, e todos vocês que estão aí, viu? Um beijo enorme.
Deixa eu pedir a benção a você também. Obrigada pela oportunidade. Que o Oiá te traga ventos frescos e seguros, que você possa ser mantido protegido no ventre da búfala. Quando o Oiá pegou o vento dela e deu para Ossan, e certamente foi para que Ossan fosse ainda mais longe, que atingisse os 9 céus do Orum, e que através desses ventos as suas folhas possam soprar no seu ori, que através de você, Ossan possa distribuir a cura medicinal desse segredo, dessa medicina ancestral, que cura o nosso povo há milhares e milhares de anos, e que através disso tua boca, tua palavra, tua cabeça seja abençoada para que um rio de prosperidade, de saúde e de firmeza seja corrido através de tudo que tu toca, de tudo que tu fala, de tudo que tu faz e de toda a terra que tu pisa, seja próspera e abençoada, tá bom? Gratidão. Vamos nos visitar. Eu vou aí, você vem aqui. Falando. A do eu pé. Sempre. Axé, um beijo enorme. Parabéns pelo trabalho na Serrinha. Tamo junto, tá? E mais uma vez, obrigado aí à Casa do Perdão, viu? Meu saravá, gratidão. Axé.